Isso, agora sim, maximizado, lindo, bonitinho, tudo jóia. Tá? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo, olhando esse tema dos parques científicos e tecnológicos. Olha só, né, tá aqui tem um blá blá do que são esses parques, qual a relevância deles, etc. Vocês certamente já ouviram falar sobre esse assunto. O que esse trabalho analisa? Né? Ele analisa a produção de conhecimento relacionado ao tema. Tá? Então, em 2016 para 2017, quando eu estava retornando do pós-doutorado, na verdade, meu período no exterior foi exatamente uma imersão, né, em 2 parques desses lá nos Estados Unidos. E aí eu escrevi um projeto aqui para a FAPERJ, pedindo dinheiro, e falei, não, agora eu vou pegar alguns orientandos para trabalhar com isso. E aí veio o André, que era nosso servidor, inclusive, na época, cria nossa também, aluno de graduação aqui, era servidor aqui da engenharia, hoje ele está na INB, que é a indústria nuclear, é professor também, virou professor também, professor aqui da FASF, que é uma universidade privada aqui em Volta Redonda. O André começou a fazer a revisão de literatura dele. E aí, quando ele foi para essas bases e trouxe de volta, né, os autores, eu olhei e falei assim, tá, eu conheço alguns, mas eu não conheço muito desse negócio aqui. Né? E aí aquilo me gerou um certo desconforto, que eu falei assim, peraí, como é que eu estou pesquisando sobre um assunto? Desde 2008, 2009, nós estamos em 2017, né? E eu não conheço a literatura mais citada sobre o assunto. Peraí, estou sendo incompetente, né? Não estou fazendo meu trabalho direito. Né? E aí eu vim com aquilo meio para casa, né? Com aquilo na cabeça. Depois fui olhar os dados com mais atenção. Falei, até perguntei, né? Pô, André, você olhou isso aí direito, né? Pesquisou esse troço direito aí, né? Mas depois eu realizei o que aconteceu. Né? E aí, isso gerou para a gente uma lacuna. Né? Quer dizer, então existe sobre esse tema dos parques tecnológicos uma literatura acadêmica, que é essa que você encontra nas bases, tá? Mas existe também uma literatura dos praticantes, ou seja, dos gestores de parque tecnológico. Tá? E aí o curioso é que eu essencialmente conheci a literatura dos praticantes. Por quê? Porque tem a ver com os congressos que eu vou. Né? A gente aqui no Brasil tem a Amprotec, que é a Associação de Parques e Incubadoras, que eu não vou todo ano, mas a cada 2 ou 3 anos eu vou, mando um trabalho, alguma coisa assim. E lá fora tem a IASP, né? Associação Internacional de Parques Tecnológicos, que eu também já publiquei algumas vezes em eventos deles. Né? Então, falei assim, eu conheço essa literatura dos praticantes. Né? E aí ampliei a minha reflexão, porque, na verdade, eu tive experiências enquanto gestor desses ambientes. Né? Eu participei de um projeto, de um polo de TI, que a ideia era fazer um parque lá em Petrópolis entre 2000 e 2006, e o período que eu tive na Espanha foi também na estruturação de um parque tecnológico desses. Onde eu tinha não estava diretamente na gestão do parque, mas eu tinha uma função, né? A Triple Helix era o modelo pensado para esse parque. Isso acabou gerando para a gente um trabalho adicional, independente da dissertação dele. Eu falei, André, então beleza, você segue aí com os autores acadêmicos para a tua dissertação, para a tua revisão de literatura. Vamos olhar também se os praticantes têm alguma contribuição, né, que possa ser aproveitada na tua análise. Né? O André estava olhando os fatores condicionantes assim, vamos dizer, de sucesso, né, de parques tecnológicos no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem 3 parques em operação e tem mais 3 em projetos. A nossa ideia é que a gente consiga desenvolver digamos assim, um modelo para fazer avaliação e gestão de parques. Eu venho trabalhando nisso. E, obviamente, esse modelo ele é importante, né, para os projetos de desenvolvimento desses ambientes, porque você tem, né, a partir do modelo, você identifica quais os elementos que tem que estar presentes. Ah, precisa de financiamento. Beleza, quanto é que é esse financiamento? Né? Precisa de instituição científica. Beleza, qual, né, o perfil dessa instituição? Então, essa é a ideia geral.
Então a gente acabou construindo 2 bancos para fazer essas análises, né? Porque a gente ficou pensando assim, será que os pesquisadores acadêmicos e os praticantes, né, que olham esse fenômeno dos parques tecnológicos estão olhando as mesmas coisas? Né? Estão estudando as mesmas coisas, estão falando as mesmas coisas? E isso acabou gerando um artigo. Esse artigo ele inicialmente foi publicado, esse evento aqui, como é que é? No workshop da Amprotec, em Florianópolis, em 2019, e ele depois gerou uma publicação que está no Triple Helix Journal, saiu ano passado. Né? Então, eu deixei lá acessível para vocês também. Tá? Então, a ideia, a gente acabou construindo 2 bancos, fizemos um corte de como esse trabalho foi feito em 2019, né? A gente fez aí os 10 anos anteriores, então, assim, de 2007 a 2018, acabamos pegando um pouquinho mais de 10 anos. Tem um motivo, porque tinha a ver também com os congressos dessa associação internacional. De um lado, a gente pegou os artigos científicos indexados na Web of Science, né? E do outro lado, a gente pegou os trabalhos apresentados nas conferências, né, que a gente está chamando de artigos profissionais, né, pode ser também chamado de relato de experiência, tá? E aí a gente usou as técnicas bibliométricas para analisar, categorizar e analisar essas publicações, né? O volume por ano, os autores, as instituições, os países, os temas, e fazer comparações. Tá? Então, isso aqui, a análise bibliométrica em si, ela não dá um artigo, ela dá um artigo de congresso, mas ela não dá um artigo de periódico, né? Mas o que você faz a partir, né, o conhecimento que você agrega a partir dessas análises bibliométricas, aí sim, isso, né, permite que você avance. Tá? Isso é o tipo de informação que aparece também em todo esse tipo de trabalho. Né? Então, em geral, tem esse quadrinho aí dizendo assim, olha, em que base você buscou, quais foram os termos de busca, né, o período de busca, né, como é que você fez a seleção. Né? Então, o André começou olhando lá os títulos, depois os resumos e depois a discussão, né, o método de seleção, né, o que ele pegou, o que ele não pegou. No caso da Web of Science, ele encontrou, né, 429 artigos originalmente, né, quando ele recortou, ele veio para 177, né, e aí ele trabalhou esse montante. No caso do Congresso, no caso da Web of Science, né, foi mais fácil, a gente extraiu o arquivo, né, e gerou um arquivo Excel para trabalhar. No caso né, das conferências da IASP, foi um pouquinho mais complicado. Quer dizer, eles tinham esse negócio meio bagunçado, então a gente teve que fazer o trabalho de montar, né, o banco de dados. Tá? E aí estão aqui os anos das conferências, né, o volume de artigos aí, né, assim, publicados né, ao longo do tempo, tá? E a gente construiu essa base. Alguns já estavam no Excel, então a gente foi juntando os arquivos e padronizando. Outros não estavam, a gente só tinha o programa, né? Eles mandaram. Eu tenho acesso, né, a IASP. Por acaso, em 2018, eu estava na Europa, eu fui, inclusive, a sede deles fica em Málaga, eu fui lá, fiz uma visita, conversamos, trocamos uma ideia, eu conheço lá o secretário executivo há muitos anos, e acabou do período que eu tive na Espanha, e eles cederam esse trabalho para a gente, entendendo que a gente estava fazendo, né, prestando um serviço de graça para eles, né, analisando as publicações científicas que são, né, geradas no campo que eles atuam. Então, isso é conhecimento para eles também. Inclusive, eu vou mostrar depois para que serve isso no âmbito de congressos. Então, a gente, né, tem 2 lados. Um lado que a gente chama de trabalhos acadêmicos, de artigos científicos, né, 741 documentos, 429 artigos, né, indexados em periódicos, ou seja, tem muita coisa ali que vamos dizer assim, que é de baixa qualidade, e nós selecionamos aí 177. A seleção estava baseada a partir realmente das temáticas e do tipo de artigos.
Do outro lado, né, nós montamos o banco com 588 publicações, que são os artigos, vamos chamar assim, de artigos técnicos, aprovados pelos comitês científicos e que foram apresentados nos congressos. Dali, né, 16 foram limados, porque eram trabalhos que não tinham 100% a ver com o tema, falava às vezes de políticas públicas, outras coisas, mas a grande massa ficou. E aí nós fomos para um terceiro estágio de entender, né, de aplicar as técnicas bibliométricas em cada um dessas bases. Então, aqui, primeira coisa, olhar ano a ano o que aconteceu. Né? Entender, assim, por exemplo, no caso dos artigos da Web of Science, você vê que tem um crescimento aí nos últimos anos, né, de 2015 para cá, do volume de artigos. Quer dizer, isso dá uma sinalização que o tema está ficando mais em voga, ou está se tornando mais relevante, ou tem mais gente pesquisando sobre isso. Quando a gente olha os artigos lá dos congressos, a lógica é um pouco diferente. Você tem, né, um volume maior no primeiro grupo ali, entre 2007 e 2010, né, mas aí tem outras análises possíveis sobre isso. Né? Às vezes tem a ver com o tamanho do congresso, com as estratégias dos organizadores. Nesse caso aqui, quem organiza sempre esses congressos é a própria IASP, então ela tem um padrão de operação. O que muda, o que faz diferença, é o quê? É o local onde ela organiza. Né? Então, se ela organiza esse congresso, por exemplo, fora da Europa, né, fora do eixo ali do Atlântico, Europa, Estados Unidos, o volume de publicações cai. Né? Se você tem algum tipo de, vamos dizer assim, né, de crise econômica que diminui aí o recurso financeiro, seja de universidades ou de parques tecnológicos, o volume cai. Né? Então, são outros aspectos que a gente tem que tentar entender de por que tem essas oscilações aí de número. E, às vezes, as próprias temáticas que são escolhidas como temáticas gerais dos eventos. Temática, período do ano, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, o período letivo começa no hemisfério norte em setembro. Então, assim, agosto, setembro e outubro, por exemplo, não são bons meses para se fazer evento. Né? Quer dizer, agosto é verão, o pessoal está de férias em geral, né? De meados de julho a agosto todo. Setembro, quando começam as aulas, as pessoas estão, né, ocupadas. Né? Principalmente se você está falando de artigo de evento acadêmico. Esse aqui, como tem gente da academia, porque muitas universidades têm parques tecnológicos, isso afeta um pouco. Quando é um ambiente empresarial, por exemplo, você fazer evento em novembro e dezembro é pedir para ninguém ir, né? Porque é fim de ano, as pessoas estão lá preocupadas em vender, em fechar, né, o seu ano fiscal. Então também se é um evento orientado a um público mais, né, empresarial, não é um bom período, né? Por exemplo, dezembro é um período péssimo para fazer esse tipo de evento. Né? Então são coisas que a gente vai aprendendo da experiência, né, e que esses dados aí permitem a gente analisar. Vamos olhar os autores aí mais produtivos. Foi essa lista aí inicialmente que me deu crise, né, quer dizer, os autores mais produtivos do ponto de vista de artigos científicos. Então a gente vê ali 177 artigos, 378 autores, uma média aí de 2,14 artigos por autores, né? A Díaz Vial aí, que é uma autora espanhola, essa eu conhecia, já tinha lido o trabalho dela. O professor ali, o Albert Link, que eu falei para vocês, né, que é lá dos Estados Unidos, está aqui embaixo, né? Os McAdams, né, da Irlanda, gente que eu já conhecia, né? Você vê que tem até um erro nessa tabela que o link aparece 2 vezes. Teve um erro de montagem aqui. Né? Então, assim, ok, alguns desses autores eu conhecia, mas essa turma aí de China, Taiwan, né, tem um monte de autor aqui que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive um brasileiro, né, o Marcelo aqui, meu xará, Marcelo Nagano, que tem publicações sobre esse tema. Né? E aí a gente foi ler para buscar, para entender o que era. Né? Aí foi uma segunda forma de olhar, né, para você ver a qualidade desse material, é ver aonde estão publicados, né, e aí realmente
né, no caso, Journal of Technology Transfer, Technovation, o Journal of Technology Management, são jornais internacionais importantes, com fator de impacto alto, etc. Né, o caso ali, os 4 artigos do Marcelo estão nessa revista Navos, né, do Senac. É uma revista, vamos dizer assim, de terceira linha, né, uma revista, né, daquelas classificações que eu fiz para vocês. É uma revista nacional, boa, mas nada demais. Né? E aí outros casos. Se a gente estivesse trabalhando, né, outras revistas, as editoras principais, etc. Se a gente estivesse trabalhando, talvez, com uma revisão de literatura para analisar parques fora do Brasil, certamente essas publicações do Marcelo estariam fora. Né? Como a gente estava olhando casos aí de Brasil, estava fazendo uma... Né, pelo fato da Navos ter, né, um qualis e um fator de impacto baixo. Como a gente está olhando geral, aí não precisa fazer esse recorte, né, vamos em frente e ver. Quando a gente foi olhar o banco da IASP, né, aí é um outro universo. Já aparecem aí, né, 572 publicações, 957 autores, né, um autor e 67 por artigo, ou seja, tem menos autores por artigo. Tá? Então, isso já é uma informação. E a gente vai ver, tem uma predominância, né? Aparece aí, ó, o primeiro autor é o Chico Saboia, né? Ele é brasileiro, é lá do Porto Digital do Recife. Atualmente ele já terminou o mandato dele no Porto Digital, ele era gestor do Sebrae, acho que ele é secretário municipal estadual de desenvolvimento. E o Chico é uma pessoa muito conhecida nesse movimento de parques no Brasil e fora. Né? Você vai olhar o Bertolin, de um parque lá na Espanha, né? O Malcolm Parry é uma referência internacional nesse assunto, é gestor do Parque de Surrey, na Inglaterra. Né? O Guilherme Calheiros também é lá do Porto Digital de Recife, hoje é o secretário executivo da Ampratec. Né? Aí, quando chegou nessa turma aqui, eu conhecia todo mundo, e boa parte deles conheço, inclusive, pessoalmente, né? Tem contato com essas pessoas. E você vê, por exemplo, como que existe aí o Brasil, Espanha, né, existe uma presença grande desses países, que são países que têm um volume significativo de parques tecnológicos, de experiências nesse campo. Tá? Então, você começa, né, olhar, né, por exemplo, vamos olhar aqui se algum autor que aparece lá naquela lista dos acadêmicos aparece aqui também. Né? Não aparece no primeiro momento. Né, entre os mais indicados, ou seja, são universos realmente diferentes. Quando a gente vai olhar as instituições, né, mais produtivas, dos autores acadêmicos, né, predominantemente o quê? Universidades. Tá? E aí aparece uma universidade espanhola, né, depois do Taiwan, depois da Universidade de São Paulo, né, aparece uma leva. Você vê que o volume de publicações não está muito concentrado, então você ter esses percentuais aqui ajuda a gente a ver a dispersão, né, do tema. Né, você vê aqui, ó, né, em 900 autores, quer dizer, o autor que tem mais tem 2% do montante, os outros todos abaixo disso. Né, quando a gente olha aqui também, né, quer dizer, a autora mais relevante tem menos de 3% do montante de publicações, ou seja, tem muita gente, né, trabalhando sobre esses temas. Tá? A literatura está bem, né, dispersa. Né? Isso aí dá uma sinalização que é um tema já razoavelmente maduro, né, que está bem disseminado no mundo. Quando a gente olha e vê um volume grande, né, de instituições, né, no caso aqui das publicações científicas, 231 organizações de 43 países. Né? Ou seja, tem muita gente pesquisando sobre, né, parques tecnológicos, etc. Tá? E aí você vê do Irã, da África do Sul, quer dizer, de países que nem são, né, do próprio Brasil, países que não são líderes, né, do ponto de vista científico, né, em geral. Né? Essa liderança aí está hoje com né, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, né? Mas a gente vê esses países aqui também. Tá? Quando a gente olha, né, as origens, né, das publicações, dos eventos, né, a gente vê uma presença violenta do Brasil nisso.
né? São 2 parques tecnológicos operacionais e de sucesso e relevantes no Brasil. O Porto Digital lá no Recife, que é um parque tecnológico urbano, né? E o Tecnopuc lá do Rio Grande do Sul, né? Que é um exemplo aí de um parque, né? Dentro de uma universidade, e de uma universidade, né? Vamos dizer assim, privada, né? Apesar de ser sem fins lucrativos, mas é privada, tem uma lógica diferente das nossas públicas. Significa que esses caras estão interagindo pesadamente, né, nesse ambiente internacional aí dos parques, tá? Quando a gente, né, aí a gente começa a fazer comparações. Vamos olhar os países e o volume de trabalho. Quer dizer, no caso dos artigos acadêmicos, China e Taiwan, né, que são realmente as novas fronteiras da ciência. A China tem investido muito, né, em ser parte relevante, né, da ciência e tecnologia no mundo. Eu diria que hoje a China e os Estados Unidos produzem metade da ciência que existe no mundo. Tá? Você vê, Taiwan é um braço, né, é uma China que não se reconhece enquanto China, mas o movimento de parques lá é forte, como elemento de desenvolvimento regional. Espanha também, né? Depois Estados Unidos, aí o Brasil aparece também. O Brasil tem um volume de experiências também bem significativos. Acho que entre parques em operação e em projeto, a gente tem algo como cerca de 90 experiências. Né? Então tem assim, um volume bem interessante, né? Aí em Juiz de Fora, quer dizer, tem a experiência do CRIT, não chega a ser um parque, né? Mas é uma experiência de incubação de empresas, de projetos de inovação interessante, né? Na UFJF. Aqui no Rio a gente tem o Parque Tecnológico da UFRJ lá no Fundão, né? As grandes empresas de petróleo e gás estão lá. Nessa rota nossa tem um projeto de Petrópolis, né? Um projeto de TI que também é bem significativo, né? Aqui no Sul Fluminense, a gente tem um projeto de parque que envolve ali a UERJ, Resende, as montadoras, mas seguindo aqui a gente em São José dos Campos, tem um parque já bem estruturado no entorno da Embraer, né? Do setor aeronáutico ali, das empresas que produzem, né, equipamentos para o setor. Né? Então, assim, tem bastante gente jogando nesse negócio e o Brasil está no meio dele também. Né? E tanto o Brasil aparece academicamente quanto aparece, né, na prática. Então a gente está ali em 5º lugar, né, em volume no lado acadêmico, está em 2º, né, enquanto os praticantes. Os volumes em si, eles são bastante dispersos, obviamente, né, são distintos. Obviamente, você publicar um trabalho num congresso, mesmo sendo o principal congresso internacional, é muito mais fácil do que você publicar um artigo num periódico, né, que esteja na Web of Science, mas em termos de volumes, você vê que, né, não é muito diferente. Né? A China ali, do lado acadêmico, tem 14%, do outro lado, a Espanha, do lado dos praticantes, tem algo como 12,5%, quer dizer, não é tão diferente assim, tá? Mas isso traz, né, quer dizer, a China é um player importante desse negócio, os Estados Unidos. Às vezes você tem problemas nos dados, você vê, no dado da Web of Science a gente consegue separar a Inglaterra, né, dentro do Reino Unido, no lado da IASP a gente não conseguiu separar, né, e aí o que era Reino Unido entrou tudo junto, não deve ter muita distorção não, quer dizer, entrou Escócia, País de Gales e Irlanda junto, né, mas não deve fazer muita diferença nesses dados aí, não. Então, assim, são possibilidades, né, da gente estar entendendo, compreendendo esses números e estar analisando, tá? E o mais importante é quando a gente vai olhar os temas, que era o foco principal do nosso trabalho, né? Eu acho que entender quem são esses autores, de onde eles vêm, é algo importante, tá? Aqui, a gente olhar esses países, né, se a gente não tem autores que são incomuns nas 2 listas, mas a gente tem países em comum, né, significa que você tem um movimento, né, nos Estados Unidos, na Espanha, na China, no Reino Unido, tanto de você ter a prática da operação, né, da criação e operação dos parques tecnológicos, quanto você tem a academia olhando essas experiências. O que a gente não sabe é se
em cada um desses países eles se conversam. Né? Quer dizer, isso aí você teria que avançar e olhar um pouco mais, talvez filtrar os tipos de trabalho, né? Se são estudos de caso, né? Se a academia faz estudos de caso, se tem, né, cocitação, se tem coautoria, né? Entender um pouco mais sobre essas redes. E aqui a gente consegue olhar os temas principais. Né? No caso da Web of Science, temas, né, por exemplo, gestão e transferência de tecnologia e conhecimento, né? Quer dizer, a universidade está gerando esse conhecimento, como é que ela vai transferir isso, né? O papel de incubadoras, startups e spin-offs acadêmicos, né? Que é uma discussão mais de empreendedorismo, né? A descrição de características e dinâmicas do parque, estudos de impacto ali sobre inovação. Então, a gente conseguiu identificar uma leva de categorias. Quando a gente vai olhar os eventos de congresso, a lógica é diferente. Né? Você tem muita descrição sobre, né, características e dinâmicas dos parques, que é o quê? É exatamente o relato de experiência. Eu sou um gestor do parque, eu vou lá contar a minha experiência. Quer dizer, isso é praticamente 10% de todo o volume, né, de trabalhos. E aí tem um segundo, eu vou lá, né, relatar o impacto do parque no desenvolvimento regional. Esse parque gerou não sei quantos empregos, gerou não sei quantas empresas, né, tem não sei quantos mil metros quadrados ocupados, que é também tipicamente de um relato de experiência. Né? Você vai discutir ferramentas e plataformas de estímulo à inovação, gestão do processo de inovação, que são coisas um pouco mais operacionais, né, do que a discussão que é feita acadêmica. E aí, que é bastante natural. Tá? Então, assim, até aqui, basicamente, você usou técnicas, né, de análise bibliométrica para compreender o fenômeno que você está analisando. Então, assim, isso são coisas que a gente imagina, né, tem a expectativa que vocês façam nas dissertações de vocês. Essas coisas ajudam a gente a escrever, né, revisões de literatura, tá? Elas, né, como eu falei, elas são publicáveis em congresso, né? Então, por exemplo, no âmbito do CASE, é publicável, né, que é um pouquinho, é mais ou menos até aqui que eu quero que vocês façam, né, um pouco o trabalho final de vocês, tá? Agora, para sair, né, de uma revisão de literatura, de um artigo de CASE e ir para uma coisa um pouco mais complexa, tem uma segunda parte, né, que é a gente especular, a gente entender um pouco mais, analisar um pouco mais essas relações. Né? Então, assim, obviamente o que ficou aí para a gente é que os gestores, né, trabalham mais com aspectos internos da organização, né, e alguns temas para eles não têm a mesma atratividade que para os pesquisadores. Né? Nitidamente o tema de transferência de tecnologia. Então, os universos da academia e do ambiente profissional apresentam diferenças. Tá? Então, por exemplo, os pesquisadores acadêmicos, né, focam mais nessa discussão de gestão e transferência de tecnologia, os profissionais, né, estão mais focados nas características e dinâmicas dos parques. Tá? Em ambos os casos, o que foi comum? Né? Em ambos os casos tem uma preocupação com o macroambiente, a relação entre o parque, o governo e a sociedade. Né? Porque, de um lado, aquilo da legitimidade enquanto um instrumento de política pública, de desenvolvimento econômico, e do outro, da legitimidade para a captação de recursos. Né? Quer dizer, então faz sentido os dois grupos, né, olharem isso aí. Tá? E, assim, quer dizer, né, questões mais gerais. A análise desse conjunto, né, desses dois grupos de publicações, de comunicações, né, revela-se diversificada. Né, você tem um volume enorme de assuntos que são tratados, multiplicidade de atores, né, relacionamentos nesses ambientes. A gente sente uma tendência de crescimento da temática, aumento de impacto e relevância no meio acadêmico, né, porque há uma conexão direta entre o parque tecnológico e o desenvolvimento econômico e regional. Né, quando a gente fala aí, vive dando exemplo do Vale do Silício, das empresas que nasceram lá, é um pouco essa discussão. Tá? Os agentes públicos, né, visando gerar desenvolvimento para as suas regiões,
também, né, estão adotando esses instrumentos, né, ou fomentando parques tecnológicos como meio né, de utilizar essa ideia como um instrumento para desenvolvimento, tá? E aí a gente pode identificar, por exemplo, potenciais para outros, né, para fazer estudos de caso, para fazer estudos comparativos, para fazer outras análises, tá? A questão também da relação, né, universidade, empresa e governo, que é a minha discussão aí sobre Triple Helix, né, então tem uma série vamos assim, de achados, né, que vem o termo em inglês, é o finds, então uma série de achados que a gente, né, encontra, né, a partir da análise desses volumes né, de publicações, tá? Basicamente, aquela ideia, os autores encontrados na Web of Science são eminentemente acadêmicos, sem vínculos com os parques existentes, né? Esses pesquisadores, eles não são gestores ou praticantes, então, assim, tem pouquíssimos casos daquela figura que ele é um praticante, mas, ao mesmo tempo, ele tem um mestrado, doutorado e é professor, né? Ele é um gestor de parque, mas ele é um acadêmico também, né? A gente consegue, assim, contar nos dedos, tá? É... Os autores mais profícuos aí no âmbito da base da IASP, eles não possuem vínculos com a universidade, né, mas sim com os parques, né? Existem alguns casos que o parque é vinculado a uma universidade, mas isso não é também um elemento dominante, e aí valeria, por exemplo, fazer um segundo trabalho separando esses artigos e olhando pela autoria, né, quais são os autores vinculados e quais não são, e se tem alguma diferença entre o que eles estão tratando. Tá? A questão da IASP também, quer dizer, a presença dos países pode ter um viés ali que está relacionado ao número de afiliados da associação, né, quer dizer, mas a gente não achou, num primeiro momento, esse viés. Aí você poderia aplicar, por exemplo, estatística, né, correlação, ou alguma coisa para tentar identificar isso, né? A gente, olhando assim, os números não identificou, tá? Entender também, né, no caso da IASP, que, por exemplo, talvez tenham países que tenham atividade, né, sei lá, por exemplo, Taiwan, que aparece com acadêmicos fazendo produção. Será que essa produção é feita sobre parques de Taiwan ou parques do exterior? Então, valeria explorar isso, e talvez a IASP não esteja fazendo uma ação de atrair os parques, né, de Taiwan para serem seus associados. Então, tem, né, daí também insights práticos que você tira, né, para você gerir. Né? Eu vou organizar um evento num país. Poxa, será que é melhor eu organizar? Né, eu vou pensar sempre em organizar na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, né, na China, nos países que efetivamente têm um movimento significativo de parques. Né? Mas eu posso ter o meu evento principal num país desses, e eu posso pensar em fazer um evento menor, fazer um seminário, um summit, uma conferência menor, num país que tenha uma presença baixa, exatamente para motivar, para incentivar essa presença. Né? Então, quer dizer, você pode, a partir das informações oriundas dessas análises, definir estratégias operacionais, né, se você é um gestor de uma associação como essa, ou gestor ou organizador de evento. Tá? Que é um pouco o segundo trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Quer dizer, então, assim, você consegue identificar também trabalhos, né, o uso dos parques como estratégia de desenvolvimento, né, regional, econômico, social ali em alguns países, né, principalmente aí Brasil, Tailândia, África do Sul, Irã, né, e o caso da China, que ele é um caso à parte, né, um caso de transformação acelerada. Tá? Obviamente, um trabalho desse tem limitações, né, o termo de busca ele é escolhido arbitrariamente, né, você teve uma série de discussões que às vezes elas são interessantes, por exemplo, a discussão de empreendedorismo, de startups, etc., mas que dá para fazer outro trabalho à parte, né? Você poderia, por exemplo, a partir dessas dois recortes, filtrar empresas startups oriundas da universidade que estão em parques.
né, e analisar, estudar especificamente a trajetória dessas empresas, para ver se tem algum padrão, né, para ver se tem, por exemplo, algum tipo de política pública que ajudou ao desenvolvimento dessas empresas. Então, assim, tem uma série de possibilidades que você começa, né, a espremer desses dados e que dão outros trabalhos, né? Por isso que, às vezes, a gente pega uma linha da ciência para pesquisar e você fica ali 5, 10 anos trabalhando em cima daquilo, né? Faz ali, os alunos vêm, vão passando, vão fazendo dissertações e teses e a gente vai trabalhando em várias frentes, tá? Os impactos, né, de um trabalho como esse. Quer dizer, para a IASP e para entidades similares, como eu já comentei, quer dizer, você pode avaliar os eventos, amplia o conhecimento sobre a comunidade, sinaliza estratégias e temas que podem ser incorporados, né, e também para a realização dessas pontes. Então faz sentido, e a IASP já vinha discutindo isso, o trabalho só reforçou essa ideia, eles hoje aceitam 2 tipos de trabalhos nos congressos. Quer dizer, eles aceitam, vamos dizer assim, os artigos científicos, né, e os artigos que eles chamam de artigos também, mas que na verdade são relatos de experiência. Quer dizer, eles não têm uma base de revisão de literatura tão forte, são essencialmente, né, relatos das experiências dos gestores. Por quê? Porque eles querem se comunicar mais com a academia. Quer dizer, eles vêm convidando, né, acadêmicos para o quê? Para palestrar para os gestores. Né? Estão tentando construir essas pontes. Né? E para a academia, né, esse tipo de trabalho sinaliza aí novos temas. Para os gestores de parques e gestores públicos, quer dizer, permite, inclusive, você ter uma percepção sobre a relevância do tema, né, em cada país. Tá? Então, assim, quer dizer, você consegue, com um trabalho desse também, né, sinalizar algumas coisas aí para os gestores de política pública, né, que às vezes falta uma legislação, orientar um edital de uma agência de fomento, né, e coisas desse tipo. Tá? Então, por exemplo, a interface entre a Amprotec, a IASP fez o evento deles internacional em 2013 aqui no Brasil, junto com a Amprotec lá no Recife, organizado pelo Porto Digital, né? Quer dizer, essas coisas não são à toa. Depois, em 2014 para 15, a CAPES soltou um edital, né, por fomento, assim, por, né, pressão ou iniciativa da Amprotec, ela soltou um edital para capacitar gestores e pesquisadores no tema, né, para que eles pudessem fazer o pós-doutorado no exterior. Então, foi exatamente nesse edital que eu me candidatei para ir para os Estados Unidos, e uma dos requisitos era você ter a carta de aceite, né, de um parque lá fora. E foi, na verdade, a Amprotec e a IASP que providenciaram uma lista aí de parques e contatos. Né? No meu caso, eu tinha alguns contatos, fui buscar o local que eu queria, né? Tinha umas 2 possibilidades aí, né? Eu tinha ideia de Barcelona ou de Surrey, eu tinha contatos nos 2 lugares, no sul da França também. Eu não tinha contato, mas eu já tinha visitado o parque lá nos Estados Unidos, num congresso da IASP em 2009, 9 ou 10, e aí me interessou ir para os Estados Unidos, pelo fato até de eu já ter tido uma experiência profissional na Espanha. Eu falei, agora eu quero ter num outro lugar. Mas aí bati na porta deles e expliquei a situação e eles consultaram a IASP e pronto, e me receberam lá, né? E tudo foi resolvido. Então, assim, essas coisas elas vão se encaixando, né? Esse edital não saiu do nada, né? A CAPES, eu vou aqui mandar uns brasileiros aí, uns 20 para fora aí para estudar parque tecnológico. Não, isso foi provocado, né, pela relação, né, da CAPES com os atores de ciência e tecnologia. Né? Então, quer dizer, a gente olha os editais aí das agências, do CNPq, da FINEP, da FAPEMIG, né, tem, né, da FAPERJ, da FAPESP, tem a ver com isso. Tá? Deixa eu mostrar aqui o outro trabalho. Assim, esse é interessante porque a gente usa duas bases e faz comparações. O outro é mais específico. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse que é um negócio que precisava melhorar no Meet, né? Essas trocas de tela.
de janelas, assim, porque quando a gente quer mostrar uma coisa no computador, às vezes sofre um pouquinho. Já vai entrar aí para vocês, entrou, para mim aqui entrou, beleza. Tá, que esse é um outro trabalho que é especificamente sobre essa temática aí que eu trabalho com elas, que vocês já estão, né, ouvindo de montão. Né? A gente publicou esse trabalho, na verdade, ele tem uma versão original de 2013, depois a gente fez uma outra versão em 2018, que foi essa aí que foi apresentada lá no congresso em Manchester. O Jesus era aluno aqui de mestrado, o Jesus é um tenente-coronel aqui da AMAN, e professor da Estácio também, do direito lá, atualmente é doutorando em direito lá da Estácio, ou seja, ele está fazendo a transição, né? Ele está perto da reforma, e ele é da área de ensino da AMAN, e está fazendo uma transição aí para o setor privado. Né? O Natan é aluno agora da turma atual de mestrado, mas ele já trabalha comigo aí há vários anos. Então, assim, a gente acabou fazendo esse banco juntos, né, fazendo essa análise especificamente juntas. A origem desse projeto, na verdade, é lá de 2009, o período que eu estava na Espanha, que eu fui organizar, uma das coisas que eu fui fazer lá foi exatamente organizar a conferência, né, da Triple Helix, que foi em 2010. E aí, quando eu fui organizar a conferência, eu queria saber quais eram os temas que haviam sido tratados. Era a 8ª conferência, né, ela era organizada a cada 2 anos. Eu queria saber quais os temas tinham sido tratados nas conferências anteriores. Eu tinha participado de algumas, né, mas queria ter isso de uma forma sistematizada, quem eram os autores mais presentes, né, quais eram as instituições participantes. Né. Por exemplo, por que eu queria saber quem eram os autores mais presentes? Né, porque eles certamente são veículo de divulgação. Né, eu boto a chamada para artigo na mão deles, né, e principalmente convido esses caras para serem o comitê científico que vai fazer a oração dos trabalhos. Né? E aí, por exemplo, eu identifico, estou fazendo a conferência na Espanha, beleza. Quais são as instituições relevantes da Espanha? Elas participam? Elas não participam? Né? Se elas participam, por exemplo, eu tenho lá a Universidade Autônoma de Madrid, que tem um curso de pós, né, de mestrado, doutorado na área de gestão da inovação. Pô, eu tenho que convidar alguém de lá para ser keynote speaker, para dar uma palestra. Né? Então, são formas de você, né, estruturar teu evento, né, e dar peso para ele, e dar gancho. Né? Certamente ali você vai criar uma relação pessoal que vai, né, se manter pós-evento. Né? Certamente aquele professor vai trazer os alunos dele para publicar. Né? Quer dizer, você entender. Eu tenho a universidade, tenho a autônoma que está dentro, mas eu tenho a Universidade Politécnica de Madrid que não atua. Pô, eu tenho que achar alguém de lá, né, para convidar essa pessoa para participar, para divulgar, para chegar nessa pessoa. Né? Às vezes a pessoa pesquisa na área ou numa coisa próxima, mas não conhece o congresso. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar esses canais. Né? Então, a ideia era a gente, inicial da montagem do evento, era a gente combinar os temas tradicionais com alguns temas novos, né, que eram interesses ali dos organizadores, na época era a La Salle, lá de Madrid, alguns financiadores, então tinha a Agência de Desenvolvimento Regional da Espanha, então eles queriam falar de cidades inteligentes, né, que não é exatamente um tema diretamente relacionado a Triple Helix, mas aí a gente dá uma acomodada. Né? Então, por exemplo, o evento desse ano de 2021 agora vai ser na USP, em São Paulo, né? Quer dizer, vai ser online, né? Mas a USP está organizando e eles optaram por discutir, trazer um tema de sustentabilidade. Né? Como é que a Triple Helix contribui para a sustentabilidade. Tá? Então, essas eram as ideias gerais. A gente começou a organizar isso, né, num Excel grande, a equipe eu e a equipe que eu tinha lá, né, serviu para a gente, esse banco de dados serviu originalmente para a gente organizar a conferência de 2010, né, e depois eu trouxe ele, né, acabou que com a crise lá na Espanha a gente desmobilizou lá a unidade que estava sendo criada, né, a universidade mudou um pouco, que estava recebendo a gente lá, mudou um pouco a estratégia, e eu acabei optando por voltar para a UF, né, eu tinha pedido uma licença sem vencimento, eu voltei para a UF e trouxe essas coisas para o grupo de pesquisa nosso aqui, e a gente continua trabalhando com elas. Hoje é uma contribuição, é um produto do nosso grupo de pesquisa que contribui para a associação internacional.
tá? Basicamente, né, falar um pouquinho dessas áreas, né, o vídeo de ontem estava um pouquinho, um dos vídeos, quer dizer, um estudo bibliométrico, ele na verdade, quer dizer, você faz um estudo, uma revisão de literatura utilizando técnicas bibliométricas, que é medir essencialmente, né, frequências e permitir organizar, né, rankings, né? Claro que isso, a técnica bibliométrica, ela envolve, né, vários campos distintos da ciência, a ideia, né, da cientometria, que é uma área de estudos da ciência, né, que você lida com específicos, né, com campos específicos do conhecimento, né, e no caso aqui as relações universidade, empresa e governo. Você tem a infometria, né, que é a ideia de você medir, quer dizer, medir comunicações, né, documentos e comunicações científicas, que vão além dos artigos publicados, né, os artigos indexados, publicados em periódicos. Então você, né, se alimenta de publicações de congressos, de palestras, de webinars, né, de working papers, uma série de produtos. E você tem hoje a Webometrics, que é, né, a webometria, né, um nome estranho, mas que é exatamente a difusão dessas coisas na internet. Né? Quer dizer, então hoje, por exemplo, você medir a quantidade de downloads ou de acessos, né, de um periódico ou de artigos em um periódico é uma métrica relevante. Se vocês entrarem lá na nossa revista, na Rase, em cada artigo tem lá na página do artigo, né, tem lá uma quantidade de downloads no último ano, né, tem um gráficozinho. Isso ajuda a gente a entender, né, se aqueles temas são relevantes ou não, se são acessados, né, e dali dá para a gente, assim, não dá para prever, mas dá para a gente esperar que tenha um conjunto ali de citações como decorrência daquilo. Tá? Então, basicamente, aqui era uma base que foi construída com conferências, né, porque eu queria saber, né, e aí ela é difícil de ser construída porque ela não está padronizada, né, então ela é uma base que, por exemplo, hoje ela está no Excel ainda, porque o Excel ele é mais fácil de operar, né, com os filtros, etc. Então a gente organizou aí desde a primeira conferência, as internacionais, algumas regionais, etc. Né? Colocamos, né, a gente criou o que a gente chama do metadata, qual é o padrão de entrada desses dados. Né? Quando você pega uma ferramenta como o Mendeley ou o EndNote ou o Zotero, né, isso meio já está dado. Né? Mas quando você está trabalhando no Excel, né, você tem, ou numa base, sei lá, você constrói uma base em Access, né, ou num banco de dados qualquer, você tem que definir isso. Quais são as informações que eu vou trazer para dentro desse banco de dados e o que elas significam. Né? Então, em 2018, esse banco tinha aí algo como 2.700 publicações, né, que eu estou chamando de comunicações acadêmicas, tá? Sendo aí um pouco mais de 70% disso, trabalhos de conferências. Né? O número de periódicos vem aumentando, né? A gente vem trabalhando com isso também, porque aí a gente consegue filtrar no Excel e fazer a análise, né, das duas questões. Tá? Isso são trabalhos até que a gente vem fazendo. Né? Tem crescido também o número de né, monografias, teses, dissertações, etc., mas ainda é muito pouco na base. Isso, o dado atual ele é maior, né? E a gente conseguiu identificar algo aí como 3.465 autores, né, de 97 países. Então isso dá um indicador para a gente de como tem gente trabalhando nesse tema e como ele é disseminado no mundo inteiro. Tá? Aqui a gente olha ano a ano o volume de publicações, quer dizer, a primeira publicação sobre Triple Helix, na verdade, é de 95, é de janeiro de 95, de um evento realizado no fim de 94. Né? Tem duas publicações anteriores de um dos autores, que ele não trata, ele não usa terminologia exatamente, mas ele fala de relações universidade, empresa e governo. Tá? E daí vê como é que esse tema vem crescendo nos últimos anos. Né? Ele cresce muito entre 2000 né, ele tem picos ali entre 2009 e 2014,
e depois ele cai. A nossa leitura é que tem a ver com o local de realização dos congressos, quer dizer, 15, 16 e 17, lá um foi realizado, né, na China, né, o outro na Alemanha e o outro no Quênia. Tá? Claro que nem tudo que está ali, né, é congresso, mas pelo menos 70% é. Né? Então, na China é sempre complicado, é caro, né, de você viajar, tem questões de visto, tem questões políticas. Né? 2014, vê que tem uma queda significativa de 13 para 14, tem a ver com o fato da... Nesse período aí, os países europeus não estavam viajando para a Rússia, né, por questões lá em relação ao Putin. Né? Então, são coisas que a gente vai olhando, né, e que vai tentando entender as tendências e para onde vai. Né? Os autores principais, aí, os autores e países, você nitidamente a gente vê, né, quer dizer, os dois criadores do tema são os mais produtivos disparadamente, ou seja, são dois maníacos, né, que escrevem muito, eles já são bem idosos. O Henry Etzkovitz fez agora 80 anos, e o Leidersdorf tem quase isso, acho que ele tem 77, uma coisa assim. Né, eles são muito produtivos, e aí você vê que vem bem abaixo, vem, né, uma série de outros autores. A gente tem vários brasileiros no meio, né, o José Melo foi meu orientador de doutorado, a Branca e a Marisa são colegas de doutorado. Quando a gente olha o volume de publicação por países, né, o Brasil aparece, né, como um país assim, chave nessa temática, onde ela é muito, né, difundida, mas certamente aí Estados Unidos, o Reino Unido, né, a Holanda, a Rússia, né, são países também que aparecem significativamente. Tá? Mas aí você tem que fazer as análises, por exemplo, relacionar a quantidade de autores por países, relacionar se esses países já organizaram conferências, etc. Então, por exemplo, o Lutz Leidersdorf, ele é holandês, ele é professor emérito da Universidade de Amsterdã, né? Você vê que ele sozinho tem mais publicações do que a Holanda inteira. Né? E aí você pergunta, peraí, mas como que é isso? Né? Então, assim, são os critérios de entrada da informação no banco. Quer dizer, tem uma série de publicações que saíram, né? A gente contabiliza pelo autor principal, nas quais ele é o coautor, né? Que saiu em vários outros países, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, etc., né? Que não contabilizaram para a Holanda. Né? Então, quando a gente vai analisar, significa que na Holanda, efetivamente, o movimento da Triple Helix ele é fraco. Mas você tem um autor, né, que é um dos criadores da temática, né, e que distorce a análise toda. Né? Quando você vai olhar no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, você tem um volume grande de autores. Né? No caso do Reino Unido, que já fez a conferência várias vezes, etc. Quando a gente vai abrir as instituições, você vê lá, a Universidade de Amsterdã, né, com 79 publicações. Por quê? Porque um dos pais do negócio está lá. Né? Quando você olha, né, a mesma coisa, a SANY, a State University of New York, o professor Etzkovitz atuou durante muitos anos, né, dos anos 90, acho que até 2007 ou 2008, nessa instituição. Né? Então, parte considerável das publicações estão lá. A nossa UF aí aparece, né, com volume significativo. Por quê? Porque tem vários, né? Tem o professor José Melo se aposentou da COP e veio para a UF, então muita publicação dele saiu pela UF. Né? Tem as minhas, tem o esforço do nosso grupo de pesquisa, né? Então a gente aparece bem ranqueado. Né? Lá o Bandung Institute of Technology, que organizou uma conferência lá, a Universidade de Tomsk, né, que organizou a conferência em 2014, a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, todas elas aparecem. Né? Aí aqui a gente explorou um pouquinho mais o volume de instituições. Né? Então, por exemplo, se eu vou pensar em organizar o evento em algum desses países, cara, de início eu tenho que trazer esses caras para dentro. Né? Eu tenho que fazer, possivelmente, trazê-los como organizadores do evento, ou co-organizadores,
convidar essas pessoas-chave para participar dos comitês, do comitê científico, para dar palestra, né? São formas de eu ancorar o evento, né, e trazer as pessoas que têm contribuição relevante para apresentar. Uma série de temas que a gente considera, né, relevantes, tradicionais, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, modelos de universidade empreendedora é um, né, a implementação do modelo, né, esse que está primeiro aqui, que são as relações universidade, empresa e governo, com diferentes subtítulos, e aí você tem, essencialmente, muitos relatos de experiências, casos, etc. Né? Tem um que sempre aparece, que é o Triple Helix em países em desenvolvimento, tem um outro que um pouquinho menos, mas que aparece bastante, que é o Triple Helix nos países do leste europeu, né, em economias reconvertidas. Né? Então, tem uma série de temas, né, que são comuns, tá? E a gente, né, fez algumas análises a partir disso aí. Então, novamente, até aqui foi a aplicação da técnica bibliométrica. Ela traz algumas informações para a gente, né, mas são informações, vamos dizer assim, genéricas. Quer dizer, a gente tem que dar um passo a mais e fazer algum tipo de contribuição para você ter um documento publicável. Né? Esse trabalho ele saiu no International Journal of Innovation, que apesar do nome é uma publicação aqui da Uninove, que é uma universidade aqui em São Paulo. Ele tem um qualis assim, intermediário, baixo aqui no Brasil, acho que é uma revista B3, né? Mas a gente avaliou que como ela, né, publica em inglês, é uma revista que está buscando crescer, e que ela fez o fast track do SEMEAD, que é um dos eventos onde esse trabalho foi apresentado, né, a gente optou por fazer essa publicação lá, saiu ano passado também, acho que no meio do ano passado, se eu não estou enganado, eu deixei o artigo completo para vocês. A gente pode fazer umas análises, por exemplo, né, tentando olhar os países que organizaram os eventos. Né. Eu sei que esse gráfico não ajuda muita gente, mas tem mais à frente tem uns aí que facilitam a nossa vida. Tentar entender, por exemplo, né, a terceira conferência que está lá, ela foi realizada no Brasil, em 2000. Né, foi, inclusive, meu ex-orientador que organizou. Ele tinha vindo do pós-doutorado lá com o Edskovitz e, né, eu era aluno de doutorado, entrei na dança, eu fui o tesoureiro do negócio. Entrei, fiquei com a roubada de pagar as contas. Você vê que o Brasil, né, tem um volume significativo de trabalhos apresentados. Claro, a conferência foi aqui, né, é uma oportunidade para um pesquisador brasileiro de ir a uma conferência internacional sem pagar, né, sem ter que viajar. Né, fazendo uma viagem nacional ou, às vezes, né, no próprio estado onde ele está. E a gente conseguiu atrair uma rede muito forte na época. A gente estava na UFRJ nesse período, conseguimos trazer a UERJ, né, apoios de CNI, de FAPERJ, de CNPq, de CAPES, né, então essas coisas todas apareceram, né, e aí a gente vê, né, se conseguisse aumentar esse gráfico, que desde então o Brasil tem presença relevante em todos esses eventos. Se a gente olhar, né, aqui, ó, 2005, a TH5, que foi na 2005 foi na Itália. A gente teve uma presença significativa. Né? Em 2000, a oitava, que foi na Espanha, o Brasil teve uma presença significativa. Está sempre aparecendo aqui, né, entre os países com mais presença. Por isso, quando a gente olha aquele dado lá, né, tem 400 publicações. Então, permite que a gente faça a análise se o organizador da conferência naquele ano teve uma participação efetiva e se depois aquilo gerou impacto deles continuarem participando. Então, por exemplo, a gente tem uma análise aqui, né, do Brasil e da Inglaterra ao longo do período. Né, no caso do Brasil, né, e na Inglaterra não, Reino Unido, né, como um todo. São dois atores, né, o Brasil sempre manteve aí, tirando um caso ou outro, né, lá, a TH4, a 6, mas a gente sempre manteve um volume de participações, né, significativo,
tá? E o Reino Unido, né, demorou um pouco a entrar, você vê que ele começa a aparecer mais significativamente a partir da quinta conferência, mas desde então também, né, se mantém aí, tirando a décima, se mantém, né, você vê aqui, provavelmente TH11, foi um evento que eles organizaram, né, eu acho que foi 2013 em Londres, se eu não estou enganado, né, aí eles tiveram a liderança, né, mas depois desse evento de 2013, caiu muito a participação deles, né, então a gente tem que entender por que isso aconteceu, né, certamente o evento depois foi o da Rússia, depois eu acho que foi China e Coreia, né, e aí tem essas questões, né, de viagens, de custo de viagem, do momento do ano da conferência e coisas desse tipo. Tá? A gente consegue, né, olhar né, o volume aí de anos, esse gráfico está meio confuso, eu vou passar ele, tá? Mas esse é o tipo de análise que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, eu sei que em 2007 foi a quinta, sexta conferência, ela foi organizada em Singapura. Quer dizer, Singapura é um país que se considera desenvolvido, mas é uma ilhota, tem 4 milhões de pessoas, né? Quer dizer, isso aí a gente bota em Copacabana na praia no Ano Novo. Né? Não tem uma comunidade científica tão pujante. Em algumas áreas, mas por exemplo, nessa área não tem, então eles organizaram a conferência lá, mas depois disso eles não se mantiveram na rede. Idem com, né, a Indonésia. Né? A Indonésia é um país também em desenvolvimento, no estágio ainda talvez anterior, mais atrasado do que o Brasil. A gente tinha a expectativa de fazer um movimento lá similar ao que aconteceu no Brasil, né? que os governos, que as empresas, que todo mundo falasse de Triple Helix. Né? O evento foi bem sucedido, né? Teve muita participação, etc. Mas depois disso a Indonésia acabou não ficando também os atores, né? As instituições que participaram, elas acabaram não ficando na rede. Né? Tem um ou outro que participa, mas nada muito significativo. Né? O mesmo acontece mais recentemente com a Coreia do Sul, mas já com a China não. Com a China, o evento não foi tão cheio, mas a gente conseguiu, né, disseminar um pouco isso no país. É um país, né, enorme, e hoje a associação tem um capítulo na China, tem atores locais que seguem trabalhando. Tá? Então são formas da gente, né, extrair informações e aproveitá-las a partir do uso de técnicas bibliométricas. Tá? Obviamente, né, os findings aqui, é que os dois autores principais ainda são os mais ativos. Né? A gente até está olhando que a gente está no momento de transição de uma primeira para uma segunda geração, né, porque eles estão se aposentando, estão começando a sair do circuito. Né? Alguns outros, inclusive, como o meu orientador, que é dessa primeira geração, aí já saiu do circuito, está aposentado. Né? A gente olha, né, uma série de temas que pode explorar um pouco mais. Né? A networking ela é essencial. Né? Então, por exemplo, hoje, né, talvez o mais importante dessa coisa toda, dos 20 anos que eu tenho nesse movimento, é as pessoas que a gente conheceu e as instituições. Né? Então, você quer buscar, né, uma relação, quer buscar para fazer um projeto, para submeter um projeto fora, para buscar, para mandar um aluno para fora, em cima dessa rede que você vai, né, trabalhar. Tá? Obviamente, o banco de dados, esse banco de publicações, ele tem um viés, né, porque como ele está baseado aqui no Brasil, né, a gente acaba tendo mais facilidade de identificar publicações que estão feitas em português. Né? Por exemplo, deve ter um monte de coisa que está saindo agora lá em chinês, né, em mandarim, em cantonês, o raio que seja, né, que a gente não está lá e não tem como identificar, de periódicos não de primeira linha, talvez de periódicos de segunda e terceira linha, mas certamente alguns desses trabalhos serão bem disseminados. Né, e talvez alguns desses periódicos se tornem de primeira linha amanhã, porque essa coisa ela é dinâmica. Tá? O que a gente, inclusive, por exemplo, para esse ano, para a conferência, o que eu estou fazendo? Um trabalho específico analisando o movimento aqui no Brasil. Né? Então, a gente recortou só as publicações, não de autores brasileiros, mas as publicações
as comunicações publicadas no Brasil, aí trabalhando realmente eventos, artigos de periódicos, né, e dissertações, etc., querendo entender um pouquinho quem esses autores brasileiros citam, né, e tentando entender se esse movimento feito, né, por exemplo, por esses autores como Melo, Terra, Almeida, né, e Amaral, que é este aqui que vos fala, né, se esse esforço que a gente fez de se conectar nessa rede internacional, se ela se reflete, né, em, vamos dizer assim, em reconhecimento nacional. Né? Então, quer dizer, você entender um pouco esses movimentos, né, e entender para quem que você quer comunicar. Então, por exemplo, eu venho pensando em desenvolver uma coletânea, um livro né, organizado com capítulos com vários autores, né, tratando sobre esse tema, e fazer isso em português. Porque a principal referência que existe nessas publicações feitas no Brasil é o livro do Etzkowitz, de 2009, que foi traduzido para o português. Né? Inclusive o Melo foi, né, o meu ex-orientador foi o principal revisor do livro. Né? Foi um projeto tocado lá por eles. Então, assim, e o livro ele tem, assim, imprecisões, não, mas ele está ficando velho. Né? Talvez a gente precise de uma publicação mais atual, com casos atuais. Né? Então, ou seja, entender como esse movimento está caminhando, ele me permite também, enquanto pesquisador e enquanto grupo de pesquisa, me posicionar. Né? E se eu me posiciono e consigo, em algum aspecto, ser citado por outros colegas, né, e ser a referência, de repente, né, no Brasil, ou uma das referências nesse assunto, isso significa que quando amanhã eu vou bater na porta de uma agência de fomento com um projeto para estudar alguma coisa com esse assunto, a agência de fomento também vai entender que eu sou essa referência e vai me dar o dinheiro. Né? Então essas coisas elas se alimentam o tempo todo. Tá? Então, assim, o que eu tinha assim, para dividir com vocês sobre esse campo, quero falar, né, a gente já está em 11h30, quero falar com vocês um pouco sobre como é que a gente lê, né, essa coisa arada toda que a gente organizou, que a gente buscou nas bases, que a gente enfiou lá no Mendeley, né, que a gente fez análise bibliométrica, e a gente vai ler efetivamente para extrair daí o que interessa, né, para construir o nosso texto. Tá? Deixa eu compartilhar o PowerPoint original aqui com vocês. Beleza. Está indo para o ar. Legal, agora vamos maximizar ele aqui para a gente dar um tiro rápido, né? Que é essa parte 3 da análise, né, das publicações, ou do volume, né, do conjunto de conteúdo que a gente levantou e organizou. Né? Vocês já sabem isso aqui, né? A gente usa artigo científico para divulgar o resultado, né, nossos trabalhos, mas ao mesmo tempo ele é fonte de informação. Quer dizer, então, assim, começa no artigo e termina no artigo. Tá? Quer dizer, você lê um artigo científico, quer dizer, essencialmente você perceber que contribuições, né, para a ciência aqueles autores estão trazendo. Né? E a gente separa muitas vezes a qualidade do artigo, né? A gente usa, falei aí, o fator de impacto, o qualis, etc., mas a gente usa também, né, no fim das contas, a contribuição para a ciência. Quer dizer, você fazer um estudo de caso, você pegar o meu modelo aí, né, de análise de parque, eu fazer um estudo de caso num parque, o que você contribuiu? Né? Você pegar o mesmo modelo, fazer um estudo de caso em 5 ou 6 parques diferentes, né? Fazer um multicasos, vai ser mais superficial, obviamente, mas você conseguir dali validar alguns elementos ou, inclusive, identificar uma lacuna no modelo e melhorar o modelo, propor ajustes no modelo, aí você tem uma contribuição certamente muito maior. Né? Então, assim, essa régua, né, que a gente quer que vocês desenvolvam. Tá? Vocês já sabem, né, vocês estão olhando, a linguagem científica ela é
ela é complexa, ela requer conhecimentos, né? Ao mesmo tempo, exatamente a estrutura da comunicação científica, principalmente do artigo tecnológico, do artigo científico, desculpa, ela tem uma estrutura na qual ela condensa ali muita informação, né? Então, às vezes, você pega um artigo de 6, 8 páginas, um artigo que tem aí 6.000 palavras, cara, você fica a semana inteira com aquele troço, né? Porque você lê um parágrafo e você tem que parar, você tem que voltar, você tem que reler, né? Aquele parágrafo citou 2 ou 3 outras referências, aí você vai lá, pesquisa a referência, aí você vai lá olhar o que é essa referência, né? Porque, às vezes a coisa você conhece, às vezes a coisa você não conhece, né? Às vezes o cara apresenta uma ideia que é absolutamente nova e você precisa digerir aquilo, porque aquilo às vezes vai contra tudo que você já tinha lido antes, né? Então, assim, você ler e compreender, né, o conteúdo, né, desse documento, né, dessa comunicação, é essencial para a gente, tá? E, assim, ler o artigo, compreender o artigo, às vezes, andar para frente, andar para trás, como eu disse para vocês, por exemplo. Eu começo, essencialmente, né, às vezes, a ler um trabalho, às vezes, do resumo, eu pulo direto para as referências. Às vezes eu leio uma introdução, se é uma dissertação que eu vou participar da banca, eu leio a introdução para entender, né, o objetivo, entender um pouquinho do qual o fenômeno, como é que está recortado, aí eu vou olhar lá no final, né? Às vezes é um tema que eu já conheço a literatura toda, cara, eu pulo a revisão de literatura, eu vou ler metodologia, o caso e a análise, né? Depois eu volto e complemento, né? Então, esse vai e vem aí, ele é importante, né? E a gente começar a treinar para isso é importante também, porque né, a gente pensando na perspectiva que nós, né, todos também, além da gente produzir, a gente avalia a ciência, né? Certamente eu vou querer vocês amanhã como avaliadores da RASE, né? Certamente alguns de vocês vão começar a mandar trabalhos aí para o CASE e outros eventos aí, né? Mas também vão entrar como avaliadores. Certamente o orientador, na hora do sufoco, que está com um monte de artigo para avaliar de um congresso, vai pedir ajuda, né? Eu faço isso até como uma forma de treinar o meu pessoal a ter esse olhar, né? Dizer, o artigo aqui está bom ou não está bom? Né? Quer dizer, o que falta nele? Ele está mal estruturado, o objetivo não está legal, ou ele está muito descritivo e pouco analítico, ou está faltando literatura, ou ele não conclui nada, né? Quer dizer, entender essas coisas, tá? Estrutura convencional é essa aqui, né? Que vocês vão começar tanto do artigo científico quanto até da dissertação, tá? Quer dizer, você tem ali o resumo, né? A introdução, a revisão, né, de bibliográfica, que tem várias formas, pode ser, né, revisão de literatura, ou fundamentos da literatura, tem vários nomes, né, os procedimentos metodológicos, né, a gente também chama de várias formas, a apresentação dos resultados da sua pesquisa, quer dizer, da aplicação dessa não só você apresentar o teu fenômeno, né, você coletor de informações e a tua análise, e ali o fechamento do trabalho, né? Então, assim, as tuas considerações finais, né? Tem, dentro de cada tópico desse aí, tem uma quantidade de coisas mínimas que precisa estar presente, né? Então, eu acho que eu botei para vocês também lá uns esqueletos de artigo com essas partes, então, né, vamos chamar de mapa mental, né, do que seria um artigo, né? É importante que vocês comecem a olhar os artigos e a identificar essas coisas, né? Certamente também um calendário, um cronograma de trabalho que vocês vão fazer, né, com os seus orientadores e na revisão de projetos, essas coisas, né? Que vocês vão ter a disciplina de projetos. Quer dizer, essas etapas aqui, elas entram, né, no calendário de vocês, tá? Então, conhecer essa estrutura, lidar bem com ela é importante. No caso de vocês, né, que é um trabalho mais aplicado, que pode ter produtos tecnológicos,
tá? Pode ter algumas mudanças aqui, né, ou nessa estrutura, pode ter alguns itens que entrem, né, a mais aqui, tá? Mas isso é coisa que a gente vai discutir mais para frente. Hoje, vocês sabendo navegar bem, né, daqui para frente nessa estrutura, né, qualquer variação dela não vai ser algo totalmente estranho para vocês. Tá? O que a gente tem que ler? Né? O que for relevante. Né? O que é relevante é o que está publicado em revista com fator de impacto alto, né? Que é o que a princípio tem qualidade, etc. Lembra, né, que pode ser que tenha alguma coisa ou outra aí, tem revistas emergentes, autores, né, não é só as revistas, mas os autores, primordialmente, os autores das instituições, os grupos de pesquisa, né? Quer dizer, entender o que permite agregar valor, né, adicionar valor ao teu trabalho, né, e o que bom, basicamente isso. Como é que a gente lê o artigo? Né? Na verdade, você acaba tendo que passar por ele várias vezes, né? Às vezes até o momento em que você está lendo, por exemplo, agora, que vocês estão lendo para definir ainda definir a dissertação de vocês, né? Recortar o objeto de pesquisa, definir o objetivo, ela é uma leitura com um viés. Amanhã, quando vocês estiverem escrevendo a dissertação, estiverem fazendo a revisão de literatura, certamente é possível que o viés mude. E depois da manhã, quando vocês estiverem fazendo a análise, vocês estiverem da campo, coletado as informações e vocês estiverem fazendo análise, é possível que vocês até precisem voltar no artigo para, né, para fazer esse gancho, né, para fazer essa ligação, essa conexão entre, né, o que a literatura disse, o que eu verifiquei no campo, né, o que eu analiso. Tá? Então, ler o artigo né, entender que a cada vez que você vai utilizá-lo, ele tem uma funcionalidade. Explorar referências e citações. Né? Se vocês começam a ler e começam a encontrar em outros artigos referências a coisas que vocês já leram, isso é um sinal que vocês estão indo no caminho certo. Né? A relação entre o artigo e o livro, muitas vezes os autores acabam, em algum momento, publicando livros um pouco mais comerciais ou com uma linguagem mais acessível. Né? Não é demérito a gente citar livro, tá? Mas se a gente puder ir nos artigos também e trazer as contribuições que estão lá, melhor. Né? Obviamente, dicionários, né, os próprios livros ajudam a gente a compreender conceitos, né, e essa coisa hoje a gente tem, por exemplo, algo que é maravilhoso, que é o YouTube, a gente tem vídeos sobre tudo, eventos gravados, disponibilizados, quer dizer, a gente tem, né, muita informação disponível, então não é só perguntar ao especialista, mas assistir, né, vídeos, eventos, etc. Tá? Quer dizer, o artigo, a princípio, ele não tem um objetivo didático, ou seja, ele não é escrito para dar aula. Né? O objetivo dele é trazer uma contribuição para a ciência. Tá? E é em cima disso que a gente se pauta. É claro que você vai construir uma aula, né? Você vai usar conteúdo de artigos científicos, mas a forma de você comunicar muda. Né? Quer dizer, o caso ali, por exemplo, daqueles conceitos, né, de centometria, webometria, não sei o que eu trouxe para vocês, eu trouxe de uma forma simplificada dentro do que a gente precisava, né, agora. Tá? Deu uma travadinha. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se não passou o slide. Pessoal, vocês estão me ouvindo, me vendo? Eu senti que deu uma travada aqui. Sim. Sim. Então tá. Deixa eu seguir. Basicamente, né, como é que a gente lê? Primeiro, a gente tem que adotar... agora passou. A internet aqui deve ter dado uma queda. Primeiro, olhar com uma certa postura crítica, né? Quer dizer, então assim, a gente olha o artigo um pouco sempre como um avaliador,
né, tentando desmontar ele naquelas partes. Quer dizer, olhar ele também, às vezes, de uma postura um pouco criativa, de entender quais problemas que ele aborda e quais eles não aborda, né, e que a gente poderia abordar. Tá? A gente processar o que leu. E aí tem gente que faz aquele negócio, faz notas, né, separa os arquivos num diretório, não usa uma ferramenta como o Mendeley, mas tem lá um arquivão no Excel ou no Word que comenta, às vezes faz nota no próprio artigo, né, às vezes eu vou ter um caderno, precisa escrever para né, fazer esse processo, né, esse processamento mental, né, e aos poucos a gente ir relacionando essas leituras. Né? Dizer, olha, o artigo 1, 2, 3 e 10 falam, né, sobre esse assunto com esse enfoque. O artigo 4, 7 e 11 olham com outro enfoque. Porque na hora que você for escrever, essas coisas elas vão... Né, você vai poder, olha, você vai falar esse primeiro enfoque, você vai botar lá como referência, né, vários daqueles artigos que estão lá. Tá? Então, sabia que tinha alguma coisa fora do comum aqui, o meu Safari travou, ainda bem que a gente está no Chrome. Então tá, esse é um caminho, né? Esse é basicamente os 5 passos, né, para fazer uma leitura de um artigo. Né? A triagem é basicamente aquilo que eu já comentei, quer dizer, você ler e entender o título, entender quem são os autores, de onde eles são, aonde, quando que aquilo foi publicado, né, ver as palavras-chave ali que eles usaram. Segundo momento, olhar o resumo, a introdução, né, a revisão bibliográfica. Né, e aí, revisão, você pode ler a revisão de fato, você pode dar um pulo lá nas referências e dar uma olhada. Quer dizer, isso aí já vai te permitir, por exemplo, muito assim, do que se trata o artigo, se é um estudo de caso, se é um artigo mais teórico, né, se é uma aplicação de modelo, né, como é que ele é. Isso vai permitir você organizar ele na tua cabeça. Né? Então, assim, por exemplo, um caso, né, a gente começou aí a conversar, né, nas relações aí orientando, né, quer dizer, um dos casos, tem conversado aí com a Elaine sobre, quer dizer, a gente pesquisar uma série de experiências, né, de ferramentas que são aplicadas em outras instituições. Quer dizer, na hora que ela fizer essa pesquisa e tiver esse volume de dados, né, quer dizer, ela vai começar a ler, vai olhar e vai dizer, não, peraí, eu vou separar esses 10, 15 aqui que são, né, por exemplo, estudos de caso com experiências de aplicação de ferramentas, né, em outras instituições. Ó, eu vou separar esses 4 ou 5 aqui, que são, né, o que são trabalhos que fazem a proposição, né, dessas ferramentas ou de abordagens a serem aplicadas. Né? Quer dizer, a gente começa a se organizar. E aí, na hora de escrever, né, vai ter lá na revisão de literatura um tópico sobre o desenvolvimento das abordagens, quais são os critérios que foram usados, e vai ter um outro revisando efetivamente as abordagens. Né? E aí, com isso, talvez ela chegue no fim da revisão dela e tenha um modelo, ou 2 ou 3, que ela fala assim, olha, eu vou selecionar esse modelo aqui para aplicar no IF, ou então eu vou pegar esses 2 ou 3 aqui, fazer uma junção deles e vou fazer essa aplicação no IF. Né? Quer dizer, então, assim, a partir do momento que a gente começa a organizar, né, essa revisão de literatura, começam a aparecer a estrutura também, né, do nosso texto. Às vezes você está tratando de vários assuntos, né? Aquele exemplo que eu dei mais cedo para vocês. Eu estou tratando de educação para o empreendedorismo, né? Eu estou tratando de educação para sustentabilidade, né? E eu estou tratando de cursos de curta duração de universidades. Eu tenho que fazer revisões sobre esses 3 temas. Né? Eu orientei um trabalho, tem 2 anos atrás, né, sobre gestão da inovação, né, no setor elétrico de origem nuclear, né, porque era um caso específico aqui da usina nuclear aqui de Angra,
né, a aluna era funcionária de lá, e ela queria, né, ela fala assim, olha, eu vejo que a gestão tecnológica lá é feita a Bangu, não tem um padrão, né, não tem um modelo, e a Eletrobras está impondo isso para todas as unidades, né, tem uns comitês discutindo, etc., né, eu quero fazer um trabalho nessa linha, porque depois eu aproveito isso profissionalmente para mim. Né? E aí a gente foi fazer, né, primeiro, conceituar o que é isso. Qual o fenômeno dela? Não é o setor elétrico como um todo. Né? Também não é o setor nuclear, porque o nuclear tem outras coisas sem ser energia elétrica. Né? Então a gente construiu essa figura que a gente chama do C1, né, que é o setor elétrico de origem nuclear, né, que se resume basicamente no Brasil a Angra 1 e 2, né, e a obra da 3. Aí pronto, ela já recortou o fenômeno dela. Né? Então a gente teve que falar de setor elétrico, fazer falar um pouquinho, né, do Brasil, falar do setor elétrico, né, nuclear, né, falar da gestão da inovação no setor elétrico, no mundo, no Brasil e no nuclear, né, para daí ela chegar no que ela estava tratando e poder fazer o trabalho dela. Tá? O trabalho ficou ótimo, mas ela é uma pessoa que tem já tinha orientado ela na graduação também, aqui na engenharia, e ela escreve muito bem, né, e tinha acesso às informações, e já tinha essa visão, né, madura sobre como abordar. Né, no meio desse processo, ela foi movida para essa comissão que tratava do assunto, então ela teve apoio da instituição em fazer o trabalho, né, então foi muito interessante. Tá? Então a gente, né, uma fase de conhecer o texto, uma fase de compreender, né, porque às vezes a gente lê, a gente olha as figuras, as tabelas, e a gente não compreende. Né? Peraí, para que isso está aqui? Né? Como é que é? Para que serve isso? Então você vai fazendo a leitura do texto, tá? Aí tem uma fase mais aguda, né, que você lê realmente ele de cabo a rabo, né, fica com ele, né, inteiro ali, né, convive com aquilo. Você depois tem uma outra fase de ampliação da compreensão, né, em geral aí tem um tempo aí, uma lacuna entre uma coisa e outra, né, e aí é o que basicamente é o caminho que a gente está recomendando para vocês. Obviamente a gente sabe, né, que o tempo requerido para você fazer esse processo de 5 etapas por completo não é pouco tempo, tá? E obviamente se você tem ali, né, 200, 300 artigos selecionados, você não vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente está falando, por exemplo, até no trabalho final aqui da disciplina, a gente está falando em 20. Porque a primeira leitura, pelo menos, né, até aqui, vocês conseguem, com 20 vocês conseguem. Né, pelo menos para se organizar e fazer aquelas, vamos dizer assim, aquela análise bibliométrica inicial, da onde vieram esses artigos, né, de que países, de que autores, né, né, mais ou menos minimamente o que eles tratam. Né, obviamente, extrair o conhecimento daí, né, e construir um texto mais sofisticado é uma coisa que vocês vão fazer mais para frente, provavelmente no segundo semestre da estada com vocês, com a gente. Vocês vão começar a fazer isso. Né? Eu sei que vai ter disciplinas e professores e orientadores que já vão pedir coisas para amanhã, né? Mas certamente né, a gente está empurrando vocês um pouco, né, porque essa coisa a prática ela é essencial, tá? E aí a gente vai chegar, a gente vai avançando nesse processo. Obviamente, para algumas pessoas e alguns temas vai ser mais rápido, né? Por exemplo, você pode tropeçar na tua revisão de literatura com um artigo que já fez uma revisão sobre aquele tema, ou até mais de um. Né? Obviamente, isso ajuda um monte, né? Você queima etapas aí, tá? Obviamente, o tipo de recorte, né? Aqueles exemplos de outros trabalhos que eu já orientei. Estou falando sobre processo administrativo disciplinar em instituições federais de ensino no Brasil. Pô, tem 3 coisas sobre isso, né? Quer dizer, então, rapidamente, né? Tem vários casos que parte dessa literatura ela não está
né, nessas bases. Então, por exemplo, quando a discussão de vocês, quer dizer, vocês vão precisar, em algum aspecto, fazer a revisão da legislação, apresentar ela no referencial teórico de vocês, né, mas vocês não vão encontrar ela é um exercício, né, de como fazer um pouco essa leitura, né, tô vendo que travou. Agora eu acho que destravou. Isso, voltou. Então, assim, eu deixei aqui para vocês, né, um exercício sobre, né, o exemplo de como é esse exercício. Aqui até era o Gustavo que tinha desenvolvido isso, e ele tinha desenhado duas experimentos. É algo que a gente usa também quando a gente está presencialmente, às vezes tem o sábado o dia inteiro, a sexta, tarde e noite, assim, para quebrar um pouquinho o ritmo, né? Para a gente parar de falar, porque depois nem a gente aguenta se ouvir mais, né? Para vocês interagirem também entre vocês, aí é aquela hora que a gente para, toma uma água, conversa um pouco mais informalmente enquanto vocês estão fazendo isso. Deixei aqui essas experiências e assumo o fim da história, né? Quer dizer, na verdade, assim, tem várias formas de você ler, né, um trabalho, né, uma comunicação, né, dessas. Essencialmente, a gente desenvolver essas técnicas de leitura, análise e interpretação de texto. Quer dizer, então, você tem uma leitura textual, né, uma primeira abordagem, né, que permite ter uma visão global do assunto, etc. Quer dizer, você tem uma leitura temática, que é aquela que visa, né, compreender de uma forma mais aprofundada o texto, né, ouvir o autor, né, e entender, às vezes até o posicionamento, né, político, ideológico dele, né, quer dizer, então, por exemplo, você pega artigos, né, escritos aqui em português sobre a temática da Triple não funciona, etc. Tá? Deixa eu parar um minutinho aqui que travou de novo, né? Ok. Deixa eu ver aqui, eu voltar para a página aqui, ver se ele voltou, que parou aqui para mim também. Entendeu? Então, pessoal, essa coisa, né? Quer dizer, às vezes você entender até o posicionamento político, né? Igual a gente, por exemplo, pega um artigo de jornal, vai ler.
O microfone, professor. Professor, seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Beleza, pessoal. Agora sim. Né? Vocês me ouvem aí? Só para a gente fechar o nosso encontro. Agora, ok. Na verdade, eu estava ali já era o último slide praticamente, né? Então, quer dizer, a ideia, né, é que vocês percebam, né, a partir da leitura que vocês façam, um pouco qual o viés, né, qual o encaminhamento que cada um daqueles autores quer dar. Né? Porque às vezes, inclusive, tem isso no campo da ciência. Você tem várias abordagens sobre um mesmo assunto, né, e ali os autores fazem escolhas, né, distintas. Né? Você vê, por exemplo, a área de economia tem muito isso. Você tem a área de administração também, a área de economia você tem diferentes escolas, né, principalmente para macroeconomia. Você tem linhas que são mais, vamos lá, keynesiana, que é a favor da mais intervenção do Estado na economia. Você tem linhas mais, né, liberais, que é contra isso. Né? Então, às vezes, você lê um determinado texto, você não, né, você entender o enfoque daquele autor ajuda, né, a você organizar e separar. Não, peraí, então eu vou tratar esse assunto com uma abordagem A. Então, eu tenho esses 4, 5 autores que falaram nessa linha. Eu tenho uma abordagem B, eu tenho outros autores aqui. Né? Isso mostra também, em algum aspecto, isso é uma contribuição. Né? Organizar o conhecimento é uma contribuição, principalmente quando o conhecimento ele é muito grande e disperso, né, sobre um determinado tema. Tá? E permite que você faça, né, o teu Lego. Né? Você vai construindo pedaços ali, avançando em cima disso. Tá? Ainda tem, né, uma leitura que a gente chama de interpretativa, né, quer dizer, que é aquela que você, na verdade, você lê, você entende e você se posiciona. Fala assim, não, peraí, eu concordo com esse cara, peraí, não, eu acho isso bobagem. Né? Isso, inclusive, para vocês é importante até para descartar algumas coisas da literatura, né, da revisão de vocês, dizendo, não, para isso aí não é relevante para o meu enfoque, né, ou então uma parte desse trabalho é relevante, ou a literatura que ele cita é relevante, mas, por exemplo, o caso que ele aplica, que ele apresenta, não é relevante para mim, porque é um caso lá, sei lá, dos Estados Unidos, a realidade é diferente da brasileira, né, mas a forma como ele faz é algo que eu posso aproveitar e fazer uma coisa mais, né, adaptada ao Brasil. Né? E um último aspecto que é a problematização, quer dizer, você refletir sobre essa leitura, né, entender se os problemas que estão apresentados no texto, eles efetivamente são tratados. Né? É muito comum a gente pegar o texto e ele está dando volta no assunto. Né? Eu falo assim, às vezes até a gente escrevendo eu tenho essa percepção. Eu estou com um trabalho aí até com a Juliana aí de vocês que já é o terceiro ou quarto trabalho que a gente escreve junto depois da dissertação. A dissertação dela trouxe muitas informações interessantes. E aí ele tinha um título num assunto, uma revisão sobre, né, Nietzsche e Universidade Empreendedora, e o caso numa outra direção. E, assim, ok, nós estamos tratando do mesmo fenômeno, que é a questão do IFE, né, enquanto a relação dele com outros atores, enquanto
universidade empreendedora, etc. Mas a narrativa que a gente construiu, né, num primeiro momento, ela estava desconexa. E aí eu tive que parar um pouco assim para refletir sobre isso. Né? Aí, por exemplo, eu propus 2 outros títulos. Ainda estou trabalhando em cima do artigo. Chegou num ponto que eu travei, eu não consegui trabalhar, né? Porque eu precisava condensar o texto. E aí, como essa coisa, ela não estava fazendo esse arco completo na minha cabeça, eu não consegui, porque aí você não sabe o que você corta, né? E ainda estou tentando sair desse negócio, né? Deu uma empacada. Mas por quê? Porque eu tenho já um pouco mais dessa experiência. A gente pega muito trabalho, que às vezes o tema é interessante, a pessoa fez um esforço, né, mas a conexão entre as partes não tá redonda, né, não souberam fazer a conexão. Tá? Pessoal, aí é isso, então, nesse sistema, né, como é que é, offline, capenga, 4G, aqui a gente chega ao fim do nosso sábado, né, 12:04 aqui no meu relógio. Não sei se o Alisson marcou com vocês 1 hora ou 2 horas, né? Mas chegamos aí ao fim do nosso encontro. Eu vou parar a gravação aqui. Daqui a pouco eu vejo como é que faz isso aqui no celular. Vou ver se eu entro de novo pela internet e paro. Tá? A gente tem, né, agora aí 2 semanas aí de intervalo novamente, só se encontra nos dias 9 e 10. Eu espero aí que esses conteúdos de ontem e de hoje tenham sido elucidativos, né? Que tenham ajudado a vocês a passar aquele pânico inicial da quinzena passada, né? E que a gente esteja, de fato, provendo aí ferramentas que sejam práticas para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês, né? Como a gente fala assim, o sucesso da gente, o sucesso do programa é o sucesso de vocês também, né? Então, bom restante de sábado para vocês, né? E eu tô aqui, eu fico mais um pouco aí para quem quiser perguntar, comentar alguma coisa, né? Mas vocês estão liberados aí para almoçar, né? Comer uma coisinha rápida, né? E para voltar para o segundo tempo depois com o Alisson, tá bom, gente? Foi um prazer aí estar de novo com vocês. Deixa eu ver agora se eu consigo entrar de novo, se a internet voltou. Professor, Diga aí. pode falar, Sabrina. Eu queria tirar uma dúvida a respeito do seminário. Sim. Que lá no documento que você postou, já começa uma apresentação dia 9. Aí como que vai funcionar a questão de... Vai fazer sorteio ou vai seguir aqueles números que estão listados? Vai seguir os números.